Olá, eu sou Patrícia Parreira, sou neuropediatra, atendo no COMP, que é o Centro de Orientação Médico Psicopedagógico, e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito do transtorno do espectro do autismo. O que é o transtorno do espectro do autismo? Ou autismo? É uma alteração que acontece durante o neurodesenvolvimento e se caracteriza por uma dificuldade que é persistente na interação social, na comunicação, seja ela verbal ou não verbal, e que leva a comportamentos com padrões restritos e repetitivos de interesses. Apesar do autismo estar sendo muito falado atualmente, está sendo mais difundido e falado de uns 10 anos para cá, ele tem uma história muito antiga. Há muito tempo a gente já falava-se de crianças diferentes, que tinham comportamentos diferentes. Então, quando a gente vai ler sobre a história do autismo no mundo, desde a Idade Média, a gente já tem alguns contos e algumas lendas de alguns países que hoje a gente conseguiria enquadrar ou classificar essas crianças como provavelmente dentro do transtorno do autismo. Por exemplo, na França, a gente tem a lenda do Les Enfants Fées, as crianças fadas, que a lenda diz que essas crianças eram trocadas por fadas, crianças normais eram trocadas por fadas, e a partir de então elas começavam a ter comportamentos diferentes dos comportamentos que elas tinham habitualmente. E nos Países Baixos da Europa, na Irlanda, na Escócia, na Suécia, na Noruega, existe a lenda dos changelings, que são crianças normais e são trocadas, fadas e duendes trocam essas crianças por outras crianças diferentes e com comportamentos completamente diferentes da criança original. Não sei se quem está assistindo gosta de série, mas tem uma série muito atual, famosa, que é Outlander. Em um desses capítulos, a mocinha do filme, ela encontra um bebê numa árvore, que ela acha que esse bebê tá morto, mas na verdade ele foi abandonado, e é justamente todo esse capítulo é em volta desta lenda dos changelings. Essa criança foi abandonada pelos pais, e aí eles acreditavam que se eles devolvessem essa criança para a natureza, as fadas, os gnomos, devolveriam o filho deles de volta. E tudo voltaria ao normal. E essas crianças, elas, nos contos, mudam completamente, as mães não conseguem reconhecer os filhos, eles passam a ser nervosos, a serem irritados, a gritar, não falar mais. Bem, algo que a gente hoje suspeitaria de estar dentro do transtorno do espectro do autismo. E continuando isso, a gente vai vendo ao longo da história, dos livros, dos contos, acho que vocês devem conhecer, os contos dos irmãos Grimm. O terceiro conto dos irmãos Grimm fala sobre a história dos changelings, uma criança que foi roubada por gnomos, e no lugar eles colocaram um monstro enorme, de olhos esbugalhados, que só quer comer e mamar, e essa mãe, desesperada, ela vai até a vizinha, pede ajuda para a vizinha, falando que aquele não era o filho dela, e a vizinha explica para ela que para que os gnomos devolvam o filho dela, ela vai precisar colocar uma panela no fogo com casca de ovo e colocar a criança no pé da cozinha, no pé do fogão, ao lado da panela. E aí a mãe fez isso, e quando ela colocou a criança no pé do fogão, a criança sorriu, deu uma gargalhada, nunca vi cozinhar casca de ovo. E com isso, entra um bando de gnomos trazendo a criança legítima, original da mãe, e levando embora o mostrengo.
Então, são contos, são lendas que retratam um pouquinho de como que era, como as coisas tinham muito misticismo, né, em volta, muita magia, de como que eles encaravam essas crianças diferentes, ditas diferentes. Na literatura científica, literatura de forma geral, a gente tem muitos relatos, muitos livros, muitos contos, que descrevem crianças que tinham alteração do seu desenvolvimento. O John Haslam, que era um médico londrino, ele não era estudioso da infância, não era médico da infância, mas era uma pessoa que tinha muito interesse com a infância, e ele descreveu um manual chamado Observações sobre a Loucura e a Melancolia. Nesse manual ele descreve vários casos de alterações, de pessoas com alterações comportamentais. E entre os casos que ele descreve, tem relato de dois meninos que tinham um atraso no desenvolvimento, tinham alterações na comunicação, tinham uma excelente memória, mas eram muito agitados e negativos. Era assim que ele descrevia, eram crianças negativas. Outros relatos famosos, como do Victor de Évreux, que Évreux é uma região da França, interior da França. Ele foi encontrado por um psiquiatra em 1798. Esse psiquiatra é o Itard, Jean-Marc Itard, e eles acreditavam que o Victor tinha sido criado por lobos. Inclusive, a história do Victor deu origem ao filme Mowgli. Então, eles acreditavam que o Victor tinha sido criado por lobos e, por isso, ele tinha esses comportamentos. E o Itard se interessou pelo caso porque ele tentou institucionalizar o Victor e tentou ensinar ele a falar, a ter modos, a agir como um ser humano. Ele até conseguiu algumas mudanças no comportamento do Victor, ele começou a falar, ele começou a usar roupa, porém ele nunca se comportou dentro do esperado para a época, como uma pessoa normalmente deveria se comportar. Tem várias outras histórias interessantes assim, dentro da literatura, em geral, e trabalhos científicos e relatos científicos também de vários casos que chamavam a atenção de pessoas que ou não se comunicavam como deveriam ou tinham comunicações diferentes. Outro caso famoso e interessante é do Caspar Hauser. O Caspar, ele foi encontrado numa cidadezinha pequena da Alemanha e ele chegou na cidade só com a calça, sem falar corretamente, ele repetia sempre a mesma coisa: quero ser um cavaleiro como meu pai. E ele portava uma carta, e nessa carta estava escrito que ele era filho bastardo do rei, e que ele tinha passado a vida toda numa masmorra, se alimentando somente de pão e de água. Ele tinha 15 anos quando ele foi encontrado na praça central dessa cidadezinha, lá no interior da Alemanha, e na época ele ficou muito famoso, porque realmente as pessoas acreditaram que ele fosse o filho bastardo do rei, então ele teve muitas regalias, passou muitas pessoas ajudando ele, virou uma lenda na cidade, mas o Caspar foi assassinado nessa mesma praça que ele foi encontrado, 5 anos depois que ele foi encontrado. E hoje em dia existe um monumento em homenagem ao Caspar no centro da cidade. E o Caspar, ele tinha alterações de comportamento, ele só falava isso, quero ser um cavaleiro como meu pai, e tinha algumas alterações que hoje a gente talvez pensasse em estereotipias, mas na época ele não foi classificado assim. O autismo entrou
dentro da medicina aos poucos. No final do século XIX, que se começou a pensar e a se refletir que as crianças não eram nem adultos, elas tinham comportamentos próprios da infância, elas tinham funcionalidades e respostas que eram próprias da infância. Antes se acreditava que a criança era um mini adulto. E foi aí que começou a surgir a psiquiatria infantil, com o interesse de vários psiquiatras em comportamentos da infância. E a história do autismo mesmo começa uma década depois da história do Casper, começa em 1911, com o Paul Bleuler, o Eugene Bleuler. E ele foi um psiquiatra suíço que estudava e que a primeira pessoa a descrever a esquizofrenia. E a palavra autismo, ela foi introduzida na medicina como um sintoma da esquizofrenia. Que ele significava a tendência que o esquizofrênico tinha de se isolar. Então, a palavra autismo significa voltar-se para si mesmo, e ela entrou dentro da classificação da esquizofrenia, que até hoje é conhecido como os 4 As de Bleuler, entrou como a tendência que o esquizofrênico tem de se isolar. E ela foi sendo usada na medicina dentro da esquizofrenia até que o Leo Kanner, que foi um psiquiatra austríaco, ele se formou na Áustria, terminou os estudos dele na Áustria e se mudou para os Estados Unidos. E na época ele fez a primeira publicação de 11 casos de crianças que tinham alterações no seu desenvolvimento infantil. E na mesma época, a gente tem o Hans Asperger, que também era um médico austríaco, psiquiatra austríaco, só que o Asperger, ele se dedicou mais, além da psiquiatria, ele foi trabalhar com pedagogia. E aí ele montou um instituto com crianças que tinham alterações pedagógicas, e ele foi notando que, dentre essas crianças, existiam algumas que tinham uma excelente memória, tinham boas habilidades comunicativas, mas tinham alterações na interação social. E na época ele também fez um relato, uma descrição desses casos, foi a tese de doutorado dele, mas toda a publicação do Asperger foi feita em alemão. Então, ela ficou esquecida, diferente do Leo Kanner, que fez toda a sua publicação em inglês e deu muitas palestras pelo mundo, começou a falar muito sobre as crianças que ele atendia e teve uma divulgação muito maior, né, do seu estudo. Foi só em 1981, com uma psiquiatra inglesa chamada Lorna Wink, que ela teve uma filha, e a filha dela, a Sarah, tinha comportamentos que lembravam o transtorno do espectro do autismo, mas a Lorna Wink, estudando sobre o autismo, descobriu os trabalhos do Asperger, e foi ela quem traduziu tudo do alemão para o inglês e começou a trabalhar e falar e difundir a teoria inicial do Asperger. Um dos primeiros a falar e estudar os comportamentos da infância foi o John Langdon Down, que era um psiquiatra inglês que fez a primeira descrição da síndrome de Down, e dentre as crianças que ele estudava, ele viu que elas apresentavam uma deficiência intelectual. Na época, o termo para descrever deficiência intelectual era idiotia, e essas crianças que tinham a idiotia, ele viu que algumas delas apresentavam habilidades que não eram compatíveis com a sua capacidade intelectual. Habilidades
extraordinárias em apenas uma área, e isso não era compatível com a sua capacidade intelectual. Na época, ele classificou essas crianças como as crianças idiotas savants, que hoje em dia a gente tem o termo, né, as crianças savants, que são crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, mas que apresentam alguma habilidade extraordinária, seja ela para números, seja ela para música, pintura, então, que tem todos os sintomas do transtorno do espectro do autismo, todos os prejuízos ligados a isso, porém, tem alguma habilidade que é extraordinária. E aí, em 1911, a gente tem Eugene Bleuler com a sua descrição da esquizofrenia. Ele era um psiquiatra austríaco, foi o primeiro psiquiatra a descrever a esquizofrenia. E quando ele descreveu a esquizofrenia, ele colocou os 4 A's de Bleuler. São as alucinações, o afeto desorganizado, a ambivalência e o autismo, que foi a primeira vez que a palavra autismo foi usada dentro da medicina. E ela significa voltar-se para si mesmo. Quando o Eugene Bleuler descreveu o autismo como sendo um sintoma da esquizofrenia, ele queria nominar essa tendência do esquizofrênico em se isolar, em ficar mais isolado. E ele usou a palavra autismo. E foi somente em 1943, com o Leo Kanner, que era um psiquiatra austríaco, que a palavra autismo ganhou um status não de um sintoma, mas sim de uma condição clínica. Ele descreveu os distúrbios autísticos do contato afetivo, que é a publicação científica dele, em que ele descreve 11 casos de crianças que tinham entre 2 anos e 11 anos, que tinham essas dificuldades de interação social, que se isolavam muito, não tinham a capacidade antecipatória, tinham problemas na comunicação e tinham memórias que eram descritas em bloco. Eles conseguiam gravar conjuntos de coisas. E o Leo Kanner foi um psiquiatra que se formou na Áustria, e ele emigrou para os Estados Unidos, logo depois que ele concluiu os estudos, e ele foi para o John Hopkins, lá ele montou o serviço de psiquiatria infantil, e foi com o Leo Kanner que a gente começou a divulgação e o conhecimento maior, né? Começou-se a falar sobre o transtorno do espectro do autismo, que na época era chamada de autismo. Na descrição do Leo Kanner, o primeiro caso que o Leo Kanner descreveu, que ele acompanhou, é do Donald Triplett. O Donald, ele era filho de bancários, ele nasceu em 1933 nos Estados Unidos, e eles eram pais que tinham condições financeiras muito boas, e eram pessoas muito esclarecidas. E eles perceberam logo que o Donald tinha comportamentos diferentes do que eram esperados, ele não interagia com a mãe, ele não correspondia às reações que a mãe demonstrava para ele, não respondia quando era chamado, repetia aquilo que as outras pessoas falavam para ele, tinha pouco interesse em crianças, tinha mais interesses em objetos, mas o Donald tinha uma memória que era surpreendente. Ele conseguia lembrar de coisas que ninguém tinha ensinado para ele. E ele foi o primeiro caso que o Leo Kanner estudou e descreveu. E na época, o Donald foi internado quando ele tinha 3 anos de idade, porque ninguém sabia o que fazer com essas crianças. E aí ele foi internado numa instituição psiquiátrica, e ficou lá por 1 ano, mas a mãe do Donald, ela se sensibilizou muito, ela não aceitou que ele ficasse nessa instituição, ela foi lá, tirou ele da instituição, levou para casa, e ela começou a treinar várias habilidades e vários comportamentos do Donald. O Donald é vivo até hoje,
ele tem 88 anos, ele mora na mesma cidadezinha que ele nasceu, e ele é conhecido pela cidade, todo mundo conhece o Donald lá, ele é famoso porque ele anda no mesmo carro, e desde que ele era adolescente, que ele ganhou do pai dele, mora na mesma casa, e ele mora sozinho. O Donald venceu várias coisas, várias barreiras, né, do transtorno do espectro do autismo. Ele tem histórias de ter viajado pelos Estados Unidos, já conhecido outros países, dele ser funcional. Apesar dele ainda ter, até hoje, dificuldades na interação social, dificuldades nas relações sociais, tá? Mas ele é hoje um morador da cidade, saudável, que tem amigos, que tem vida funcional, que consegue morar e viver sozinho. Na mesma época que o Lil Kenner fez a publicação do trabalho dele, um outro médico austríaco, um pediatra austríaco, chamado Hans Asperger, também terminou seus estudos, ele tinha muito interesse, ficou lá, ele imigrou para a Alemanha e ficou na Alemanha, e ele tinha muito interesse com a pedagogia. Então, ele montou uma instituição na época para auxiliar crianças que tinham problemas comportamentais e pedagógicos. E ele, observando as crianças que ele tinha lá na instituição dele, ele percebeu que alguns meninos que tinham comportamentos sempre muito parecidos. A falta da empatia, a dificuldade nas relações sociais, em manter amizades, a conversa que era sempre unilateral, tinham focos de interesses muito intensas e eram meninos descoordenados. E ele estudou essas crianças e publicou a tese de doutorado dele, chamada Psicopatia Autista da Infância. Na época, ele fez essa publicação em alemão, essa publicação ficou pouco difundida, pouco conhecida. E, hoje em dia, se questiona muito o que aconteceu se questiona muito a atuação do Asperger, porque a gente sabe hoje que ele contribuiu com o nazismo, com Hitler na época. Ele acredita-se, né, que ele tenha enviado algumas crianças da instituição dele para os campos de concentração, e essas crianças foram estudadas na época da Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram muitos estudos cruéis com crianças, e eles pegavam essas crianças institucionalizadas e faziam experimentos, vários experimentos, e o Hans é acusado de ter contribuído com o nazismo, enviando algumas dessas crianças da instituição dele para os campos de concentração. Ele se alistou e ele era um dos médicos que contribuía para o regime nazista. A gente tem uma ativista que está dentro do transtorno do espectro do autismo, que é a Temple Grandin. A Temple Grandin, ela ajudou muito nas pesquisas e na evolução de como que o autista se comporta. Ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger na adolescência, e os pais dela eram pais muito preocupados, cuidadosos, ajudavam muito a Temple Grandin, mas ela tinha todos os comportamentos de uma criança com transtorno do espectro do autismo, nas relações, nas interações, nas dificuldades sensoriais, nos interesses restritos. Mas Temple Grandin ela teve uma excelente evolução, conseguiu evoluir na comunicação dela, ela se formou veterinária, e pelo hiperfoco dela e por esse interesse restrito,
ela revolucionou a prática da zootecnia. Ela fez vários projetos que são até hoje muito utilizados dentro da zootecnia, que era a área que ela atuava. E ela ministra muitas palestras no mundo, ela é bem conhecida, existe livro dela, existe filme dela, porque ela ministra palestras tanto falando das técnicas e das práticas da zootecnia que ela desenvolveu, quanto falando do transtorno do espectro do autismo. Ela se pôs à disposição para que o cérebro dela fosse estudado, e ela foi uma das primeiras pessoas que tem um transtorno do espectro do autismo, que passou por estudos de ressonância funcional. E através desses estudos, a gente tem hoje muitos conhecimentos em relação a áreas neurológicas e o comportamento funcional, e o comportamento do transtorno do espectro do autismo. E uma das coisas que mais incomodava a Temple Grandin era o toque. Ela tinha muitas alterações relacionadas ao tato, alterações sensoriais, mas em especial ao toque. E incomodava muito ela os abraços. E por isso ela inventou uma máquina de abraços. E ela mesma desenhou e criou essa máquina de abraço para trabalhar nas crianças que têm o transtorno do espectro do autismo, o toque. E ela usou essa máquina do abraço nela mesma, e ela disponibilizou essa máquina para outras pessoas. Em 1981, a Lorna Wing, que era uma psiquiatra inglesa, ela se formou, casou com um outro médico também, psiquiatra, e teve uma filha, e essa filha dela começou a desenvolver sintomas que lembravam o transtorno do espectro do autismo. E aí Lorna Wing começou a estudar o transtorno do espectro do autismo, querer, né, sempre pensando na filha dela, mas se aprofundou muito dentro do estudo, e ela ajudou muito, de forma geral, as pessoas com transtorno do espectro do autismo. E foi ela quem resgatou os antigos trabalhos do Hans Asperger, falando dessas crianças que tinham alterações na interação social, mas eram um pouco diferentes das crianças descritas pelo Leo Kanner. E a Lorna Wing acreditava que a filha dela se enquadrava mais dentro da descrição do Hans Asperger. E foi ela quem trouxe a denominação Asperger para o meio médico, né? E a Lorna não só resgatou esses trabalhos do Asperger e ajudou muito a filha dela, como ela fundou uma sociedade, junto com uma outra psiquiatra, que é a Judith Gold, uma associação inglesa, nacional inglesa, que ajudava crianças que tinham transtorno do espectro do autismo. Essa associação existe até hoje, e ela financia terapias, estudos, e tudo começou com a Lorna Wing. E agora, já falando um pouquinho, assim, da prevalência do transtorno do espectro do autismo, a gente tem poucos estudos envolvendo o mundo todo. A maioria dos estudos são americanos, e a gente vem vendo uma crescente, um aumento exponencial muito grande na prevalência do autismo. Então, se a gente for pegar há 10 anos atrás, o autismo acontecia em 1 a cada 88 crianças. Hoje, a gente fala em 1 a cada 54 crianças. E aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos estudos. A gente tem esse de 2011, que é da Paula, que é psiquiatra, o pessoal do Rio Grande do Sul fez esse estudo. Eles fizeram em uma cidade e viram a prevalência do autismo nessa cidade, e eles viram que
é a quase 3 crianças a cada 10 mil nascidos. Isso foi em 2011. Existem alguns estudos do mundo todo que falam que cerca de 1 a 2% da população do mundo está dentro do transtorno de espectro do autismo, mas nenhum estudo realmente randomizado e multicêntrico de todo mundo, né, para nos confirmar essa prevalência. Mas o que a gente vê é que realmente existe um aumento exponencial nessa prevalência. Isso nos faz pensar, será que isso é um aumento real? Ou será que ele vem de outras coisas? Da maior divulgação, né, do transtorno do espectro do autismo, talvez, o maior conhecimento. Hoje em dia, mais pessoas são diagnosticadas como autistas. Isso nos traz e nos faz pensar no porquê, né, desse aumento tão exponencial que está acontecendo. E qual é o instrumento que a gente usa para avaliar os critérios do transtorno do espectro do autismo? A gente usa o Manual de Desordens Mentais, de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. A primeira publicação do DSM, que é esse Manual de Diagnóstico e Estatística, foi feita em 1952, e já na primeira publicação, existia, o autismo entrou, como eu falei para vocês, como um grupo de sintomas da esquizofrenia. Em 1980, a Academia Americana de Psiquiatria publicou a revisão do DSM-2 e publicou o DSM-3. Até o DSM, no DSM-1 e DSM-2, o autismo entrava como um subgrupo da esquizofrenia. No DSM-3, foi criada uma categoria diagnóstica chamada Transtornos Globais do Desenvolvimento, que é o TGD. E o autismo entrou pela primeira vez como uma subcategoria dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. E um ano depois, a Academia Americana revisou o DSM-3 e publicou o DSM-3 revisado. E, ao invés de chamar autismo infantil, essa subcategoria dentro do transtorno global, passou-se a chamar transtorno autístico. Nos anos 2000, a gente teve a publicação do DSM-4. E aí, no DSM-4, dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, a síndrome de Asperger foi incorporada como uma subcategoria. E, além disso, ele também teve uma outra subcategoria que não existia, que era os transtornos invasivos do desenvolvimento. Por que é importante a gente falar isso? Porque são termos que até hoje são utilizados. Apesar de a gente já ter outras publicações do DSM, transtornos globais do desenvolvimento até hoje a gente ouve, transtornos invasivos do desenvolvimento até hoje a gente ouve, e transtornos autísticos e autismo infantil, até hoje são palavras utilizadas, são nomes utilizados para o transtorno global do desenvolvimento. E foi no DSM-4, nessa publicação, que fez-se a primeira descrição do transtorno do autismo infantil como tendo 3 eixos de critérios diagnósticos. Um eixo ligado à interação social, um outro eixo ligado à comunicação e ao brincar, e um terceiro eixo ligado aos interesses e atividades, que eram restritos, repetitivos e estereotipados. Em 2014, a gente teve a publicação do DSM-5, após muita controvérsia, muito estudo, muitas reuniões, e chegou-se a um consenso. E o que ficou definido?
que não existiria mais o transtorno global do desenvolvimento, que seriam todas essas subcategorias englobadas em uma única categoria chamada transtorno do espectro do autismo. E, ao invés de 3 eixos diagnósticos, nós teríamos 2 eixos diagnósticos, que são ligados a déficits na comunicação e interação, verbal e não verbal, e o segundo eixo são os comportamentos com padrões de interesses restritos e repetitivos. Então, com a publicação do DSM-5, muita coisa mudou. A gente reuniu todos aqueles subgrupos do transtorno global do desenvolvimento em um único grupo, que é o transtorno do espectro do autismo. A síndrome de Rett saiu, ela era uma subcategoria do transtorno global do desenvolvimento, passou a ter 2 domínios. Não existe mais a necessidade de sintomas aparecerem antes dos 3 anos de idade, basta que eles aconteçam de forma precoce, e incluiu-se as alterações sensoriais, que elas não existiam, criaram-se os especificadores, que eu vou falar a seguir, e passou-se a considerar que alguns dos sintomas, após intervenções e ganho de habilidades, eles poderiam deixar de estar presente com a evolução da criança. Então, ela poderia, com a evolução e com o ganho de habilidades, não ter todos os sintomas naquele momento do diagnóstico. Então, você precisaria fazer uma história evolutiva para poder ir juntando os sintomas e conseguir fazer o diagnóstico naquele momento que a criança está. Além disso, criou-se os níveis de gravidade e os especificadores vêm justamente para nos auxiliar com esses níveis de gravidade. E quais são esses critérios? Dentro desses 2 eixos de critérios clínicos, quais são esses? O eixo A, que está ligado à comunicação e à interação, você tem que ter prejuízos persistentes na comunicação social e na interação, ligados a déficits na reciprocidade socioemocional. Então, são crianças que têm dificuldades de entender as relações sociais e de fazer interações sociais que sejam adequadas. Déficits em comportamentos comunicativos não verbais, usados em interações sociais. Então, são crianças que não compensam a ausência da comunicação verbal com a comunicação não verbal, com gestos, mímicas, expressões. Déficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relações. E são crianças que têm dificuldade mesmo de entender como que se estabelece relações sociais e como se mantém essas relações sociais. No segundo eixo, que é o eixo B, a gente tem o comportamento, que é restrito, repetitivo, e que você precisa ter pelo menos 2 dentre esses 4 critérios aí. O primeiro é os movimentos, uso de objetos e de fala, de forma estereotipada ou repetitiva ou não funcional. São as estereotipias, e a gente vê muito isso no brincar. A insistência na mesmice, um apego excessivo à rotina, às vezes pode ter até rituais ou padrões comportamentais rituais, que são ritualizados, que podem ou não estar associados à comunicação verbal ou à comunicação não verbal. Então, é a inflexibilidade e a dificuldade que o autista tem em resolver ou pensar naquele problema, naquela situação de uma maneira diferente. O terceiro são os interesses restritos, anormais, em intensidade ou foco, é o que a gente chama de hiperfoco. O quarto são as alterações sensoriais. Elas podem ser hiper ou hiporreativa. Podem ter
uma resposta hiper ou hiporreativa aos seus sentidos. Você precisa precisa que esses sintomas apareçam de forma precoce, como eu falei, não precisa ser antes dos 3 anos, porque muitas vezes as famílias não sabem nem descrever direito, mas ele tem que acontecer de forma precoce. E esses sintomas têm que trazer prejuízos que sejam eles sociais, ocupacionais ou de funcionamento desse indivíduo, e eles não são mais bem explicados por outras alterações, como déficit cognitivo ou qualquer outra alteração que leve a um atraso global do desenvolvimento. E como eu falei, criou-se os níveis, né? A gente tem nível 1, nível 2 e nível 3, sendo o nível 1 um nível mais leve, o nível 2 moderado e o nível 3 mais severo, e eles diferem quanto à necessidade que a criança tem de suporte ou de auxílio, né? Seja para interagir, seja para se comunicar, ou seja para o seu autocuidado. Os especificadores vêm para nos auxiliar quanto à classificação dessas crianças de acordo com o nível. E se existe ou não uma deficiência intelectual associada ao transtorno do espectro do autismo, se existe ou não um comprometimento da linguagem, se está ou não associada a alguma outra condição médica, genética ou ambiental, se está ou não associado a alguma outra desordem do desenvolvimento, seja ela mental ou comportamental, e se tem ou não catatonia. Então, a gente usa esses especificadores para classificar a criança em níveis. Agora, vamos falar um pouquinho da etiologia. Então, apesar do transtorno do espectro do autismo ser uma condição clínica muito estudada hoje, é uma das mais estudadas no mundo hoje, a gente ainda não tem uma resposta para uma única etiologia. A gente acredita que seja uma combinação de fatores genéticos com fatores ambientais, que seja o motivo, essa combinação que leva a criança a ter o transtorno do espectro do autismo. E o que a gente tem de ambiental hoje? É comprovado que aumenta a chance de você ter o transtorno do espectro do autismo. Então, se você tem um irmão com transtorno do espectro do autismo, você tem entre 10 a 20% de chance de ter o transtorno do espectro do autismo. Se existe na sua família alguém que tenha transtorno mental ligado à esquizofrenia, psicose, transtornos do humor, a sua chance de ter também o transtorno do espectro do autismo é maior. Idade materna ou paterna acima de 40 anos. Então, antes muito se falava da idade materna, mas hoje em dia a gente já tem conhecimento que a idade paterna também é um fator de risco importante. Por quê? A mulher, ela já nasce com a sua quantidade de óvulos que ela vai usar na vida, ela já nasce com aquela quantidade que ela vai usar a vida toda. Já o homem, a cada ejaculação, ele renova a quantidade de espermatozoides. Então, todo o processo, né, da criação do espermatozoide, das células, duplicação de células, de material genético, é tudo renovado a cada ejaculação. E conforme o homem vai ficando mais velho, mais mudanças genéticas ele vai tendo. E maior é a chance dele transmitir essas mudanças genéticas. É como se você tivesse um original e fosse tirando cópia da cópia, cópia da cópia, cópia da cópia. Então, quanto mais cópias você tira, menos nítido fica a sua cópia, né? E é mais ou menos isso. A cada ejaculação, mais alterações genéticas o homem vai carregando
e maior é a chance dele transmitir essas alterações genéticas para a sua prole. A gente sabe que complicações na gravidez e no nascimento também estão associadas ao transtorno do espectro do autismo. As principais que a gente tem descrição é a prematuridade abaixo de 35 semanas, baixo peso ao nascer, então crianças que nascem com menos de 2,5 kg, múltiplas gestações, e crianças que têm necessidade de suporte em unidade de terapia intensiva, neonatal. E das medicações, a gente tem comprovado cientificamente que a talidomida, que era usado, né, para câncer, lúpus, tuberculose, é uma das medicações que podem levar a um transtorno do espectro do autismo no feto. Então, se usar a talidomida durante a gestação, a chance da criança nascer com transtorno do espectro do autismo aumenta. O misoprostol, usado de forma crônica para tratar a úlcera, também a gente tem conhecimento de ser uma medicação que tem efeito, aumentando o risco para a transtorno do espectro do autismo. E o ácido valproico, a gente já tem hoje conhecimento da síndrome do ácido valproico, que o uso do ácido valproico durante o período gestacional pode levar a várias alterações no feto, dentre elas o transtorno do espectro do autismo. Então, dentre as infecções, a gente sabe que a infecção por rubéola aumenta, durante a gestação, aumenta o risco de transtorno do espectro do autismo, e a infecção causada por um agrotóxico chamado derivado do clorpirifos, clorpirifos, também pode levar a transtorno do espectro do autismo. Entrando um pouquinho na genética dos transtornos do espectro do autismo, no final dos anos 70, um ginecologista começou a estudar isso e viu que existia um aumento dos casos de transtorno do espectro do autismo em gêmeos. E foi o primeiro a falar sobre isso, foi aí que começou a estudar, a pensar que talvez existisse um componente genético ligado ao transtorno do espectro do autismo. E por que é importante, às vezes, a gente saber disso, ou pensar que talvez exista uma alteração genética? Para orientar essas famílias quanto à possibilidade de recorrência, até se existe ou não alguma síndrome associada, e isso intervém nas possibilidades terapêuticas, na orientação de prognóstico. Então, assim, hoje em dia a gente está falando muito sobre a genética do autismo, e a gente hoje tem mais estudos, mais conhecimento. A gente sabe que se você tem um irmão autista, a sua chance de ter outro filho também esteja dentro do transtorno do espectro do autismo, aumenta de 10% a quase 20%. E a gente sabe que gêmeos monozigóticos, ou seja, que compartilham o mesmo material genético, a chance de ambos terem transtorno do espectro do autismo é alta, entre 70%, alguns estudos chegam a falar até 90%, de chance de ambos os gêmeos terem, quando eles são monozigóticos, o transtorno do espectro do autismo. E se forem dizigóticos, ou seja, de material genéticos diferentes, a chance é de 30% de ambos terem o transtorno do espectro do autismo. E em 2020 a gente teve a publicação de um estudo grande pela Simons Foundation, que é uma associação americana, uma associação particular que recebe doações de famílias, de instituições, e é hoje uma das instituições que mais financia estudos ligados ao transtorno do espectro do autismo, e eles lançaram, no final de 2020, um estudo grande em que eles viram que conseguiram mapear 913 genes alterados que poderiam estar ligados ao transtorno do espectro do autismo. E quando a gente fala isso, às vezes pode parecer uma coisa muito ainda vaga,
mas isso já nos direciona a pensar que existe uma alteração genética e que, muito provavelmente, não é uma única alteração genética, mas sim várias alterações que, quando se juntam, o produto final é o transtorno do espectro do autismo.